Olá, galera do nono ano. Nós terminamos o capítulo, o módulo 1, né? O último capítulo. E agora nós vamos introduzir o módulo 2, né? O capítulo 6, onde nós vamos fazer uma breve revisão dos produtos notáveis que a gente viu no 8º ano, correto? A gente vai introduzir com produtos notáveis para a gente poder seguir adiante no capítulo 6, correto? Então, vamos lá. Produtos notáveis, eles foram usados para diminuir o tempo de alguns cálculos. Então, são notáveis por isso, porque diminui, né, sua notabilidade vai fazer com que diminua o tempo, correto? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui quadrado da soma de dois termos, a mais b ao quadrado. Quadrado da soma de dois termos, correto? Que nós temos o produto A mais B vezes A mais B resulta em A mais B ao quadrado, né? Que se a gente for analisar a potência, o expoente indica quantas vezes multiplica a base. Também é chamado de produto notável com frequência no cálculo algébrico. Olha só, vamos ver esse pela propriedade distributiva como ficou, usando a propriedade distributiva. Olha só, a regra prática remete à segunda regra, a seguinte regra. Olha só, nós temos o primeiro termo e nós temos o segundo termo. Então, vamos lá. A regrinha é o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo o segundo, mais o quadrado do segundo termo, correto? Então, pela regrinha prática, nós temos a mais b ao quadrado, que é o quadrado da soma de dois termos. Temos aqui o primeiro termo, o segundo termo também. Daí a regrinha prática, essa regrinha prática aqui, ela nos diz que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, utilizando a regrinha prática. Nós temos aí também o produto notável A mais B ao quadrado, segundo a geometria, que essa parte eu vou explicar mais detalhadamente para vocês no quadro, mas vamos lá, vamos entender primeiro. Quando A e B são positivos, podemos representar o quadrado da soma de dois termos desconhecidos geometricamente. Olha só, nós vamos observar a área do quadrado de lado AB é igual à área do quadrado maior, que vai ser referente a A ao quadrado, mais duas vezes a área do retângulo, ou seja, duas vezes AB, mais a área do quadrado menor, que é B ao quadrado, correto? Então, nós temos aqui, olha só, A mais B na representação geométrica, que eu vou mostrar para vocês na forma prática no quadro. Então, nós temos aqui, ó, A mais B, essa parte, multiplicado por A mais B, que é igual a A mais B ao quadrado. Então, nós temos aí, ó, o quadrado da primeira forma, né, mais duas vezes AB, que são os dois retângulos, olha só a área deles, mais a área do quadradinho menor, olha só, B ao quadrado, correto? Então, na regra prática, de forma geométrica, nós temos A mais B ao quadrado será A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado, certo? Então, nós temos agora vamos agora para o quadrado da diferença de dois termos, onde nós temos
A menos B ao quadrado. Então, vamos lá. É o produto de A menos B. Na forma de distributiva, nós temos A menos B ao quadrado, que é o chamado produto notável do cálculo algébrico. Então, pela propriedade distributiva, olha só, aplicamos a propriedade distributiva e chegamos nesse resultado aqui, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Pela regra prática, nós temos A menos B ao quadrado, ou seja, o quadrado de A menos B, né? O quadrado da diferença de dois termos. Aí nós temos o primeiro termo, que é A, o segundo termo, que é o B. Pronto. Daí a gente tem a regrinha prática, que é o quadrado da diferença de dois termos é igual a o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Olha só, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, tá aqui a regrinha prática, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá bem explicado aqui quem é primeiro termo, segundo termo e a representação do quadrado da diferença de dois termos, certo? Na forma de geometria, né, nós temos que aqui a área vermelha, esse quadrado, é A menos B, correto? Aqui nós temos B multiplicado por A menos B e B ao quadrado. Então, nós temos aqui o quadrado vermelho, a forma do quadrado, a área do quadrado vermelho, que vai ser aqui A ao quadrado menos B vezes A menos B vezes A menos B ao quadrado, que é igual a A menos B ao quadrado, correto? Então, nós temos aqui, ó, A menos B ao quadrado, que é o quadrado da diferença de dois termos. Olha só. Vamos agora para o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Então, nós temos A mais B multiplicado por A menos B. Produto, porque é uma multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Então, no produto da soma pela diferença de dois termos, tá? É chamado de produto notável porque aparece com bastante frequência os cálculos algébricos. Então, nós temos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, o produto da soma pela diferença de dois termos, a regrinha pode ser a distributiva, chega no mesmo resultado, mas pela regra prática do produto notável, observe que o cálculo ele vai mais rápido. Olha só, nós temos aqui o primeiro termo, que é A, e temos o segundo termo, que é B. Primeiro termo A, segundo termo B. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, olha só, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. Novamente, o produto da soma pela diferença de dois termos, ó, onde o primeiro termo é A, o segundo termo é B, então nós temos o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. É a regra prática que facilita melhor do que usar a distributiva, mas você pode usar a distributiva. Só que o produto notável, ele nos ajuda nessa parte de facilitar. Por isso que é chamado de notável, de nos ajudar na forma mais notável. Correto? Então, vamos passar
para o produto notável segundo a geometria. Vamos considerar o retângulo de medidas A mais B e A menos B. Temos aqui a representação, onde a área desse retângulo laranja será A mais B multiplicado por A menos B, certo? Então, nessa representação geométrica, a expressão da figura obtida, certo? Vai ser A menos B ao quadrado menos B ao quadrado menos B ao quadrado, correto? Então, essa foi a aula de produtos notáveis que eu vou passar para o quadro para explicar melhor a parte da forma da geometria do quadrado da soma e do quadrado da diferença. Vamos agora, pessoal, para a representação geométrica do quadrado da soma de dois termos. Daí nós temos aqui a nossa figura geométrica, onde eu vou chamar de A, esse lado, B, aqui nós temos A, B, aqui nós temos A, aqui nós temos B, aqui nós temos A. Então, como formou um quadrado, iríamos encontrar a sua área A mais B ao quadrado, quadrado da soma de dois termos, onde, indo pela regrinha, nós temos o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Na interpretação geométrica, na representação geométrica, nós temos o A, a representação do A, onde a área será A ao quadrado mais o B. Nós vamos representar o B, essa parte da área, onde nós vamos multiplicar B vezes A, daí vai ficar AB, mais essa outra parte, que a área, como os lados é B, vai ficar B ao quadrado, tá? Daí nós temos A ao quadrado, essa primeira representação, mais o AB 2 vezes AB mais AB, nós vamos ter 2AB, mais a outra parte, a área desse quadradinho, que ficou B ao quadrado. Então, nós temos a representação geométrica do quadrado da soma na forma geométrica. Está aqui representado, ok? Na representação geométrica do quadrado da diferença de dois termos, nós temos A menos B ao quadrado, que segundo a regrinha é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, o primeiro termo nós temos aqui a área desse quadrado, cujo lado era A ao quadrado, menos, como esse lado é B, esse lado é A, nós temos AB mais AB novamente, mais o B ao quadrado, que é a área desse quadradinho menor. Daí nós temos a mesma formulazinha lá, na forma geométrica, A ao quadrado menos AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado. Pronto, essa é a resolução da forma geométrica do quadrado da soma de dois termos. Olá, galera, agora nós vamos para a atividade do livro, página 5 e página 7. A página 7 eu só quero o item 1, a página 5 toda, a página 7 só o item 1. E nas atividades suplementares eu quero a página 32 e só o item 1, correto?